Olá, estudantes. Vamos continuar o raciocínio matemático? Alguns de vocês devem estar pensando, essa matemática do professor Alexandre é muito fácil. Posso dizer para vocês, escolhi a matemática porque é uma ciência que realmente ela envolve toda a sua forma de pensar, de se expressar, de ser e viver numa sociedade pela matemática. Então, continuando, vocês viram que o que são conjuntos é algo muito fácil, tecnicamente. Só você manter aquele padrão de unir elementos semelhantes que pertencem a determinado conjunto. Existem 3 formas básicas de escrever os conjuntos: por diagrama, por extensão e por compreensão. Isto até chega a dar uma rima, né? Então, agora, eu vou pensar com vocês matematicamente, porque muitos de vocês vão trabalhar com informática. É fato. Ou, né, porque o progresso da ciência, tecnicamente, está dentro da informática. São todos ambientes computadorizados. A informática funciona com matemática. A informática, ela só existe porque alguém fez. E para este alguém fazer, precisa conhecer as ciências. Seja as literaturas, seja as físicas, as químicas, as biologias, as histórias, as geografias, o inglês também, que é muito importante. Mas como aqui é uma aula de matemática, né, sabendo da contextualização que eu já fiz nos 2 vídeos anteriores, então agora eu vou ser obrigado a passar um teor matemático mais próximo desta matemática pura que muitos estão atrás, mas eu não consigo fugir das aplicações. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela novamente, para a gente poder verificar como a questão de conjunto pode ser expressada de diferentes formas, mas que sejam compreensíveis em qualquer lugar do planeta. Claro que, como nós estamos no Brasil, né, essas definições todas acontecerão em português. Então, vamos verificar. Só um pouquinho. Aqui. Olhem só. Observem os seguintes conjuntos. Aqui eu vou trabalhar com vocês o conjunto E. Verifiquem as características dele. Ó, essa é a parte negativa do diagrama. O diagrama, ele não dá ordem aos elementos. Olha só, o 0 está aqui tem um 2, aí o 4 está aqui, o 6 aqui embaixo, o 8 aqui. Olha o conjunto F. 1, 2, 3, 4, 5. Quase estaria na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. O diagrama, ele permite toda essa troca de lugar. Por isso, em aspectos mais exatos, a apresentação de conjuntos por diagrama se torna inviável. Então, qualquer coisa, anote aí. O conjunto E é formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Anota no caderno, numa folha de papel, algo que vai lhe dar suporte para pensar os exercícios comigo. O conjunto F, já que nós estamos à distância, através de um vídeo, eu preciso fazer muito da parte que vocês teriam que fazer. Mas eu já adianto para vocês. Então, o conjunto F é formado por 5 elementos, esses quais são o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, matematicamente, como eu posso expressá-los? Professor, eu sei. Primeiro por diagrama, segundo por extensão e terceiro por compreensão. Mas no fim do vídeo anterior, eu disse para vocês o seguinte: dentro do mundo da informática, dentro da nanotecnologia, dentro desse mundo abstrato,
que nem a imagem que se esconde atrás da tela do seu telefone, atrás da tela do seu computador, atrás da tela do seu tablet, atrás da tela da sua televisão, tem muita matemática abstrata. Essa matemática abstrata que dá vida a esses elementos só existe por causa da geometria analítica, por causa da álgebra linear, né? Por causa do cálculo avançado. Somente funciona com muito cálculo. Mas, professor, são os computadores que fazem. Sim, parabéns, são os computadores que fazem. Mas os computadores somente fazem se o ser humano programar para isso. Aqui não é uma aula de programação, mas é uma aula para estudarmos os conjuntos. Então, matematicamente, como posso expressá-los? Eu até respondo aqui embaixo. Depende. Professor, o senhor vai dizer que depende? Professor, a matemática não é exata? Ali é que está. É uma exatidão, mas que permite que nem quando vocês vão para casa. Por exemplo, vocês estão na escola, na universidade, e vocês vão para casa. Você só pode ir para casa por aquele mesmo caminho? Não, professor, eu posso ir para casa por 5, 10, 15, 20 modos diferentes. Só que tem um detalhe. Você chega em casa, é exato. Mas podemos ir por caminhos diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, vocês já anotaram no papel, né? Lá no seu caderno, no seu diário de apontamentos, que o conjunto E, escreve por extensão mesmo esses aqui, tá, gente? Escrevem por extensão. Conjunto E igual, abre chaves, escreve 0,2,4,6,8 e fecha o chaves. Conjunto F é igual, abre chaves, 1,2,3,4,5 e fecha chaves. Por quê? Porque isso vai ser o modo pelo qual nós vamos expressar matematicamente isso aqui numa linguagem que vai ser compreendida por qualquer pessoa do planeta que tenha noções do vocabulário que nós vamos usar. Olha como isso aqui é tranquilo. O conjunto E. O professor disse que eu preciso escrever o conjunto E, formado por 0, 2, 4, 6 e 8, em forma de compreensão. O colega, o professor Alexandre disse que isso é quase uma linguagem computacional. Ô amigo, eu fiz um curso de programação e tinha muito esse negócio de abre chaves, fecha chaves, coloca tal que, define o conjunto, aparece x, y, z. Eu fiz aquela disciplina de programação e tinha caminhos trilhados, identificados com números ou letras maiúsculas. Opa! Então quer dizer que isso que o professor Alexandre está explicando para nós tem nexo. Então vamos verificar. Aqui para desafiar vocês, tá? Eu coloquei 4 formas diferentes de escrever o mesmo conjunto E. Vamos verificar. Abre chaves, x é par. Opa! Vocês viram que o professor Alexandre está demarcando uma similaridade entre todos eles? Lembra que lá no vídeo 1 tinha conjunto musical, conjunto para beber, para bebês e conjunto para talheres? Aqui o nosso conjunto E é formado por números pares. X é par. Ótimo. Tal que o x é maior ou igual a 0. Opa! O x ele é maior ou igual a 0.
Se ele é igual a zero, o zero faz parte. Se o x é par e o x é maior ou igual a zero, então o zero faz parte. E ele também é maior do que o zero. Ou seja, quem está dentro aqui desse conjunto? 0, 2, 4, 6, 8, 10. Opa! O 10 não faz parte, porque ele diz aqui, ó, e o x é menor ou igual a 8. Opa! Então, esse conjunto é formado por números pares, que estão entre 0 e 8, incluindo o 8 e incluindo o 0. A boca aberta sempre olha para o maior. Se a boca aberta está olhando para o x, então x é maior do que 0. Mas como tem o igual aqui embaixo, então o 0 está incluso. Observe que aqui o x está com a boca aberta para o 8. Então o 8 é o maior. O 8 é o maior. Só que o 8 também faz parte. Ou seja, o conjunto E é formado por elementos que são pares, do 0 ao 8. E realmente fecha. Se você for olhar aqui, o 0 faz parte, o 2 é maior, o 4 é maior, o 6 é maior, o 8 é maior, mas para no 8. Isto? Viram como é prático? Outro detalhe. Posso escrever também, conjunto E é igual a quem? X é par, tal que o x é maior ou igual a zero, ou seja, o x é maior e igual a zero, ou seja, o x é maior do que zero e o zero faz parte, e o x é menor do que 10. Vocês viram que não tem esse tracinho daqui, aqui embaixo? Daí é x menor do que 10. Ou seja, o conjunto E é formado por números pares, por elementos que são pares, incluindo zero e maior do que o zero, e menores do que 10. Quem é o número par menor do que 10? 8. Então é 0, 2, 4, 6 e 8. Viram que prático? Aí tem outro aqui, ó. Esse aqui é o método que eu mais gosto. Ele economiza dados. Este formato aqui, ele é a mesma coisa do que esse aqui. É a mesma coisa que isso aqui. E é a mesma coisa que isso aqui, ó. Esse conjunto aqui é praticamente igual a esse aqui. Este aqui é praticamente igual a esse aqui. A única coisa que diz o quê, ó? X é par, tal que o x é maior ou igual a zero e o x é menor ou igual a 8. É a mesma coisa. Ou seja, quando tem o igual embaixo, esse aqui está incluído. E olha só, x é par, tal que o x é maior ou igual a zero, ou seja, o zero faz parte, e o 10 não faz parte, ou seja, o x é menor do que 10. Viram como isto é tranquilo? Dúvidas mais pontuais, vocês, na questão de alunos de um conjunto de determinada turma de aula, vocês façam essas perguntas na aula síncrona, tá? Havendo dúvidas mais pertinentes. Ou, né, para pessoas que são fora desse conjunto de alunos, a turma 10, 11, 12, 13, vocês até podem escrever no chat do vídeo alguma pergunta. Mas eu penso que, embasado isso aqui, com aquilo que vocês encontram na internet e nos livros, vocês vão ficar muito afiados em matemática escolar. E aqui, para o conjunto F. Vocês já anotaram quem é o conjunto F, né? Lembra? Vocês foram aqui, vocês vieram aqui, vocês anotaram, né? Que o conjunto F é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os elementos que fazem parte de F, né? Agora eu pergunto, para o conjunto F, vocês concordam com isso aqui? O conjunto F é igual
abre chaves, x é ímpar, tal que o x é maior do que 0 e o x é menor do que 6. Isso pode? Não, professor. Não. O x é ímpar. O 2 não é ímpar, que faz parte de f. O 4 não é ímpar. Então, vocês observam que delimitar somente por par o ímpar não dá. Esse conjunto F, ele é formado por elementos pares e ímpares. Eu poderia escrever x é par e ímpar. Opa! Aí sim. Por elementos maiores do que 0 e por elementos menores do que 6. Maior do que 0 e menor do que 6, e que seja par e ímpar, então nós vamos ter quem? 1, 2, 3, 4, 5. Observaram? Então, vamos criar um pouco. Observe que o conjunto F é formado por números naturais. Né? Lembra os números naturais, que foram os primeiros que vocês aprenderam lá na escola? Lá no prézinho, vocês aprenderam os números naturais? Vocês começaram a aprender números naturalmente quando vocês fizeram aniversário? Primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8. São números naturalmente presentes na vida das pessoas. Então, para eu não ter nenhum problema matemático de expressar, e como todos eles são números naturais, então eu vou utilizar, dizendo assim, é formado por números naturais. Isso é bacana. Então eu venho aqui e escrevo formas de apresentar os números em formato de compreensão. Até anotei aqui, compreensão. Olha só para deixar vocês bem antenados, como o conteúdo é fácil e simples, eu escrevi o conjunto F por compreensão, por extensão e por compreensão em 4 modos diferentes. Esgotei todas as formas? Não esgotei. Existem diferentes métodos, mas a ideia sempre é simplificar. O professor Alexandre Wegener adora julgar o verbo simplificar. Então, o conjunto F é igual, abre chaves, os elementos x pertencem aos números naturais. Ou seja, os elementos do conjunto F pertencem aos números naturais, tal que o x é maior do que 0 e x é menor do que 6. Os elementos do conjunto F são naturais, são maiores do que 0 e menores do que 6. Viram como é fácil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, existe outro modo? Que nem eu disse, existem infinitos modos, mas modos precisos, como o mesmo modo como quando você vai para casa. F, conjunto F, é igual aos elementos, a x que pertence aos naturais, tal que x é igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Observe bem, isso que já fica um pouco fora da nossa realidade, é por compreensão também, mas é uma forma que se torna cansativa, tanto pela quantidade de escrita que você faz, como para quem for ler. Então, é mais lucro você escrever por extensão do que fazer esse mono aqui, ó. Conjunto F igual a quem? A 1, 2, 3, 4, 5. É uma linguagem que somente interessa para pequenos conjuntos. Mas como hoje em dia tudo tende ao infinito, não é um modo. Aqui nós temos um modo, aqui nós temos um modo, e aqui nós temos um modo. Olha só, conjunto F, abre chaves, x pertence aos naturais, tal que o x é maior ou igual a 1, ou seja, o 1 ele faz parte, só que o x é maior do que 1, mas o 1 faz parte, e o x é menor do que o 5, mas o 5 faz parte.
Então, é composto por 1, 2, 3, 4, 5, que é menor do que 5 e maior do que 1. O 1 faz parte e o 5 faz parte. Ou, do modo que eu acho assim, o mais fácil de todos. O conjunto F é igual aos elementos que pertencem aos naturais, tal que os elementos são maiores ou iguais a 1 e os elementos são menores ou iguais a 5. Tranquilo isso? E esses saberes aqui, de como escrever, também são estudados nos intervalos, tá, gente? Se você for procurar lá no Google intervalos numéricos, você vai encontrar muito disso aí. Aqui eu fiz uma parte, ó, conjunto dos números ou conjuntos numéricos, né? Você conhece? Os mais comuns são os naturais. Fato, né? Naturalmente, você aprendeu já lá antes de ser alfabetizado. Olha o que eu fiz aqui. Eu escrevi uns exemplos de números naturais. Ó, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Nesta fase dos nossos estudos, nós vamos estudar até os conjuntos dos números reais. Os complexos vão ficar de fora por enquanto, tá? Então, os números naturais, eles são representados pelo n, com a duplicação da primeira perna do n, e os números naturais começam em zero, é isso? Os números naturais começam em zero e são números inteiros que vão até o infinito. Quando são conjuntos escritos por extensão, que vão para o infinito, coloco 3, 4 pontinhos, para dizer que tem continuidade. Os números inteiros, eles são representados pela letra Z. Z de Zebu, Z de Zazá, Z de Zezé, ou seja, você desenha uma letra Z maiúscula e duplica o eixo central. Só que tem um detalhe, os números inteiros, olha só, daqui em diante eles são naturais, ó, tá vendo? 0, 1, 2, que nem aqui em cima. Só que os números inteiros são o quê? São números inteiros. Os naturais também são inteiros, concordam? Vocês concordam que os números naturais também são inteiros? Os números inteiros são inteiros. Só que os inteiros compreendem todos os números negativos. Então, tecnicamente, vem lá do menos infinito, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eles vêm do menos infinito e vão para o mais infinito. Existe um conjunto maior que abarca, ó, os inteiros abraçam os naturais. Os racionais, apresentados com a letra Q, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Os números racionais, representados com a letra Q, e a gente duplica mais ou menos essa parte aqui do Q, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, esses naturais aqui podem ser escritos em forma de fração. Os inteiros podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, é um conjunto que vem do menos infinito e que vai para o mais infinito. Tem todas as frações negativas e todas as frações positivas. Vocês viram que o conjunto dos racionais é grandão, é ele, dentro dele tem os naturais, os inteiros. Agora, os conjuntos dos números irracionais, representados pela letra I, são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Ou seja, eles são infinitos para o lado negativo, eles são infinitos para o lado positivo. Exemplos, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o número π. Eles não podem ser escritos em forma de fração.
Esse conjunto dos irracionais abraça os demais? Não. Por quê? Se os racionais é o conjunto dos números que podem ser escritos em forma de fração, os irracionais não podem ser escritos em forma de fração. Agora, tem um conjunto maior que abraça todos esses aí, que é o conjunto dos números reais, representados pela letra R maiúscula com a perna dupla aqui do eixo principal. São todos os anteriores e estão dentro dos reais. Quando vocês calcularam a raiz quadrada de menos 1, de menos 2, ou de qualquer número negativo lá na forma de Bhaskara, vocês descobriram que não tinha... Vocês escreviam assim, não existe raiz real, e sim complexa. Ou seja, os números complexos são representados pela letra C, com esse tracinho aqui. São os números imaginários formados com a letra I, que é a parte imaginária destes números. Então eu pensei, como que eu poderia fazer para que os meus alunos, para as pessoas interessadas, entendessem isso aqui? Eu fiz um desenho. Olha isso aqui. No núcleo está o conjunto dos números naturais. Ele é abraçado pelo conjunto dos números inteiros, né? Ó, isso que eu falei antes para vocês, que os naturais estavam dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, todos esses números aqui, que estão aqui dentro do conjunto dos racionais, podem ser escritos em forma de fração. O zero pode ser escrito em fração? Sim, né? 0 dividido por 1, 0 dividido por 2, 0 dividido por menos 1, dá sempre 0, né? Os irracionais, por exemplo, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, o π, eles estão aqui fora. Tá vendo que os racionais não abraçam os irracionais? Mas tem um conjunto aqui que é o dos reais, ó. Os reais abraçam todos estes aqui. Ou seja, os reais são muito grandes. Os reais são todos os números com vírgula que vocês possam imaginar. Os reais são todos os números que não podem ser escritos em forma de fração, dízimas que não são periódicas. Os reais são todas as dízimas periódicas, todas as frações, todos os números inteiros, todos os números naturais. E lá fora tem um conjunto, que é o dos complexos, representados por esse C, com esse tracinho, o I é um número complexo, a raiz quadrada de menos 1, a raiz quadrada de menos 5, e dentro uma infinidade de raízes negativas, né? São os números complexos. Vocês viram isso aqui? Como isso aqui é espetacular a gente pensar sobre isso? É fantástico, né? Então, eu penso que dessa maneira vocês conseguem pensar melhor como se escreve matematicamente, por compreensão, os conjuntos, e também tem uma forte razão para compreenderem os conjuntos numéricos. É fácil, né? Parece extenso, mas se você for olhar, a ligação de todos esses conteúdos que nós estudamos até agora é muito próxima. Então, tecnicamente, são relações muito fortes que permitem que você vá aprendendo gradualmente. Show, né? Forte abraço, bons estudos, sucesso da operação!